Cris já levantou uma série de perguntas lá no perfil dela e eu estou com todas elas aqui. Cris, como são muitas, eu vou começar por elas, tá? E aí, a partir do andamento aqui do nosso bate-papo, a gente vai esclarecendo a dúvida também de quem está aqui conosco ao vivo, tá? Bom, vamos começar aí pelo audiológico das crianças, né? Em homenagem à Laurinha. Então, quais são os exames auditivos indicados para o diagnóstico audiológico infantil de acordo com cada faixa etária? Vamos lá. Isso, pergunta. Um beijo para todo mundo que entrou aí. Tô vendo um tanto de muitos amigos do coração, fonoaudiólogos. Ex-alunos e agora colegas de trabalho. Então, avaliação audiológica infantil. Nós sabemos que temos exames, a bateria de eletrofisiologia, a bateria de exames objetivos e os exames subjetivos. Então, por exemplo, se uma criança falha na triagem auditiva neonatal, é muito difícil o diagnóstico audiológico, mas ele tem que ser realizado. Então, nós sabemos que anteriormente a cronologia correta seria diagnóstico até 3 meses e intervenção até 6 meses para que uma criança com perda auditiva tivesse uma intervenção em tempo adequado. Hoje, o Comitê Internacional de Audiologia até preconiza os locais que conseguem o diagnóstico em 3 meses e a intervenção em 6 meses, que tente adiantar, então, para diagnóstico até 2 meses, para que a intervenção aconteça até 3 meses, né? Bom, isso é bem difícil mesmo, mas é o preconizado. Então, para crianças até 5/6 meses de idade, é muito importante que seja realizado o diagnóstico audiológico com imitanciometria, e aí tem uma pergunta da sonda de 1000 Hz, certo, Mônica? Veio uma pergunta também. O que é essa sonda? Mas deixa eu finalizar. 5, 6 meses. A criança não consegue, nós não conseguimos limiares auditivos por meio de exames subjetivos. A criança não consegue lateralizar ainda. Então, nós precisamos da imitanciometria com a curva timpanométrica e com reflexos estapedianos, emissões otoacústicas aí para diagnóstico, tá? Transientes e por produto de distorção, PAT-clique para avaliar integridade da via auditiva, ondas 1, 3 e 5, e PAT por frequência específica. O que é recomendado pelo Comitê Internacional, pelo Joint, é frequência específica em 500, 1000, 2 e 4, pela estimulação Tony Burns. E como exame complementar, se tiver necessidade, o potencial evocado auditivo de estado estável, certo? E falei imitância e também é comportamental. Então, recapitulando, 5, 6 meses, imitância com sonda de 1000 Hz preferencialmente, ou seja, a recomendação dos autores é que seja feita com sonda de 1000. Vou explicar. Imitância para curva timpanométrica e reflexos estapedianos, avaliação comportamental, sim, importantíssima, emissões otoacústicas transientes e produto de distorção, PAT-CLINC, que é a avaliação da integridade das ondas 1, integridade da via auditiva, ondas 1, 3 e 5, e PAT frequência específica. Se necessário complementar, o estado estável. Essa é a recomendação mais atualizada. Ótimo, a partir de 6 meses, nós temos a audiometria de reforço visual. Então, uma questão muito importante, Mônica, é que, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, utiliza-se muito a audiometria de reforço visual com fone de inserção, para mensuração dos limiares auditivos, de orelhas separadas, 500, 1000, 2 e 4, da orelha direita, 500, 1000, 2 e 4, da orelha esquerda. O que no Brasil ainda não é muito comum.
ou fone de inserção ou fone supraoral que tenha que seja bem aderido à cabecinha de um bebê, certo? De 5, 6 meses. Então, a audiometria de reforço visual, Norton e Down sugerem no livro antiguíssimo deles que seja realizado aproximadamente até 2 aninhos de idade. Porém, a gente sabe, a partir de 2 anos, nós temos a condicionada, a audiometria condicionada. Então, escutou, joga no baldinho. Se nós temos consciência, se nós temos um manejo com uma criança e ela não tem nenhuma afecção associada e colabora, a partir de 2 aninhos ou até um pouquinho antes, muitas crianças conseguem a audiometria condicionada para mensuração dos limiares, certo? Dos limiares auditivos. Se uma criança de 2 aninhos não conseguir a mensuração dos limiares, nós podemos tentar a audiometria de reforço visual até uns 3 aninhos, 3 anos e alguns meses ainda a gente consegue. Depois disso, e a partir dos 4 anos, a audiometria tonal é normal. E se não for possível, a gente tenta condicionada. Ótimo. Não sei se eu elaborei a resposta bem. Não, foi ótimo, né? Agora a gente vai destrinchar essa resposta aí, né? Acho que a gente pode começar falando um pouquinho mais sobre a sonda de 1000 Hz, né? Porque essa é uma dúvida que muitos têm, né? Por que indicada a sonda de 1000 Hz? O que seria essa sonda de 1000 Hz? E quais são os achados, né? O que tem de diferente com a sonda de 1000 Hz? Excelente. Então, vamos lá. A sonda de 1000 Hz tem vários estudos, vários artigos científicos e brasileiros também. Tem aqui na Universidade Federal de Minas Gerais um estudo com colegas minhas aqui, porque eu sou de Minas. Não, tô brincando, mas tem muitos lugares do Brasil, muitos e internacionais. Então, a sonda de 1000 Hz não é necessariamente uma sonda, é o tom puro do imitanciômetro que se modifica. Então, o imitanciômetro ele tem 3 sondinhas. Uma sonda sai a pressão de mais 200 decapascal. A outra sondinha sai o tom puro de 226 Hz, junto com a pressão de mais 200, e a membrana timpânica está aqui. Quando é jogado uma pressão de mais 200, vem também um tom puro de 226 Hz e abaula a membrana timpânica para dentro da orelha média. E aí começa o exame. Então, pressão de mais 200 junto com um tom puro de 226. A orelha média de um recém-nascido, ele tem mais massa e menos rigidez. Então, os ossículos ainda são um pouquinho mais esponjosos e tem menos rigidez. Eles vão se tornando rígidos à medida do crescimento. Então, tem artigos que falam que a sonda de 1000 Hz ela é mais sensível para crianças até 6 meses e outros artigos falam crianças até 9 meses. Por quê? Porque 1000 Hz não é a sonda, é a frequência que se modifica. Então, nós substituímos a frequência de 226 Hz, a emissão da frequência de 226, por uma emissão de uma frequência de um tom puro de 1000 Hz. E aí, esse tom puro de 1000 Hz que vai fazer o exame no lugar do tom puro de 226, ele é mais sensível à massa. Então, uma criança as crianças têm maior massa, então a sonda de 1000 Hz consegue captar mais curvas timpanométricas do tipo B, principalmente, tipo C e tipo AR. Então, o que os estudos mostram? Que, às vezes, crianças foram submetidas à sonda de 226 Hz, com até 6 meses, 9 meses, e deu curva tipo A. E se elas forem submetidas, a mesma criança, no mesmo dia, for submetida à sonda de 1000 Hz, ao tom puro de 1000 Hz, pode ser que essa criança tenha curva B, curva C, ou talvez até uma R, o que é menos comum. Então, às vezes, a gente vai para um diagnóstico difícil, com emissões ausentes, com, às vezes, uma alteração do limiar, sendo que o problema é na orelha média.
Por isso que é imprescindível o diagnóstico atual com a sonda de 1000 Hz. Deu para entender? Perfeito, Cris. Você é muito didática. É uma delícia escutar você falar. Cris, então a gente está falando aqui de sondas de 1000 Hz. Até que faixa etária, só para fechar? O ideal, então, vamos, assim, uma sugestão, claro. 9. Ok. Então, acompanha. Sugere 6 meses, mas muitos outros conseguiram encontrar curvas B, C e algumas AR até 9 meses. Então, a gente inclui aí o protocolo do uso da sonda de 1000 Hz para a avaliação eletrofisiológica, que é feita até os 5, 6 meses, e depois para a audiometria VRA também, né? E aí, a partir de 9 meses, 1 aninho, aí já começa a utilizar a sonda tradicional de 226, né? Cris, que tipo de onda, existe alguma onda diferente, onda P, alguma onda diferente que pode aparecer aí com a sonda de 1000 Hz, por exemplo? Você fala onda no PEAT? Não, a onda no imitância. Uma curva, então. Desculpa. É uma curva. Uma curva diferente com essa sonda? Existe alguma diferente? Você fala curva P ou curva D? Sim. Então, sim, podemos encontrar a curva P. Inclusive, teve uma diferençazinha agora, uma atualização. A partir da atualização do guia de 2020, teve uma atualização inicial e depois, se vocês não estão sabendo, teve um lançamento do guia e logo depois uma atualização. Então, no quadro de Gerger, veio justamente essa pressão. Antes era menos 100 a mais 100 de normalidade. Hoje, o quadro fala aproximadamente em 0 a pressão, podendo ir a menos 100 de normalidade. Isso traz um pouquinho mais a curva P, porque Norton e Downs, a prática da audiologia clínica, esses livros mais tradicionais, eles não trazem a pressão positiva até mais 100. Eles falam aproximadamente até mais 50 decapascal. Então, sim, nós podemos ter uma curva P, mais frequentemente no uso da sonda de 1000 Hz, nós podemos ter uma P. Então, por exemplo, se tiver mais 80, mais 90, mais 100, nós temos que colocar uma observação, porque não é a grande normalidade, né? Não está assim tão normal uma pressão dentro da orelha de um recém-nascido maior que mais 50 decapascal. Então, não custa nada para a gente colocar uma observação de quem tem domínio do que está fazendo. É o que a gente mais faz. Não bate, o nosso raciocínio não bate, e aí você entrega com o coração na mão, mas você não contou para o otorrino ou para o fonoaudiólogo que solicitou, ou para quem o seu raciocínio. Então, por meio de uma escrita bem bacana, vamos colocar, né, o Munhoz, aí não é o Gerger que fala pico pressórico, aí nós temos que usar Munhoz 2000. A partir de pico pressórico positivo, a partir de mais 50, pode ser até uma questão tubária, e aí então pode ser encontrada. E tem a curva D, também falada por Sanches 2015, e Carvalho também no Tratado de Audiologia, fala da curva D, que é uma curva de duplo pico. Tem uma explicação muito bacana, que é quando a ressonância da orelha média se equivale à
ressonância da membrana timpânica, tem uma explicação de duplo pico, podem ter algumas patologias associadas, mas é muito incomum em crianças. Mais comum é pico pressórico positivo. E curvas C, B e a R principalmente, a D menos frequentemente. Legal, certíssimo, vamos lá. Já tem algumas perguntas aqui, eu vou ler uma delas para você. Como escrever o laudo com a utilização... peraí que eu estou buscando a pergunta. Eu lembro dela aqui. Como laudar uma áudio infantil condicionada com reforço visual através de fones, onde só é possível pesquisar 500, 1002 e 4? Excelente pergunta. Da Aline. No guia de 2020, eu estou citando o guia, por quê? Porque o guia foi elaborado pelos 9 comitês de audiologia de todos os conselhos regionais. Então é muito bacana que todos tenham conhecimento, apesar de que nós podemos usar todos os autores que não estão citados lá e que são validados na literatura, caso julguemos necessário. Porém, é muito interessante no guia que na parte de audiologia infantil, eles falam que quando se trata de audiologia infantil, e isso não é só no guia, todos os livros de audiologia pediátrica, manual de audiologia pediátrica, o que é muito interessante é que nós não podemos emitir o resultado não em formato de laudo, como uma audiometria comum de um adulto. Então, numa audiometria comum de um adulto, nós vamos colocar tipo de perda, grau, se nós usarmos média tritonal do autor, 500.002, ou média quadritonal, 500.002 e 4, e configuração. Na avaliação infantil, nós temos que descrever várias questões. Não precisa ser um laudo de 3 linhas. Nas minhas audiometrias de reforço visual ou avaliação comportamental, eu faço um relatório. Então, um relatório sobre o comportamento da criança, se o exame foi feito em um dia só ou 2, se a criança estava agitada ou não. Agora, se os limiares estiverem normais, vou colocar 500.002 e 4 para crianças ou Norton e Dawes, 500.002 e mesmos limiares. Do quadro que nós escolhermos, vamos laudar leve, moderado, severo, profundo, do quadro que a gente utilizar. Legal, Cris. E também nesse relatório, né, gostei desse termo, acho que condiz mais com o que você vai escrever, né? Nesse relatório você coloca os achados, se eles foram coerentes, ou se teve alguma incoerência, caso tenha tido, você descreve isso? Você fala com os exames? Isso. Sim, o raciocínio audiológico, ele está assim, muito mais apurado, vamos dizer, no audiologista mesmo. Então, nós podemos e devemos descrever os achados correspondentes com outros exames. Por exemplo, se eu encontrei limiares auditivos normais, com presença de reflexos estapedianos, emissões transientes presentes e um PAT com ondas eletrofisiológicas normais, esse exame é compatível. Sabemos, por exemplo, com frequência específica em Tony Burt's, nós temos que fazer o fator de correção. Então, depende do autor também. Fator de correção de cada frequência específica. Temos que verificar se vai bater com a audiometria de reforço visual. Entretanto, muitas pessoas, eu acho muito bacana isso nos cursos de eletrofisiologia, as próprias pessoas que dão curso, eles falam que o padrão ouro isso a partir de 6 meses, porque antes de 6 meses nós não conseguimos mensurar limiares, a não ser por eletrofisiologia. Porém, a partir de 6 meses, o padrão ouro deve ser a comportamental no seguinte sentido: audiometria de reforço visual a partir de 6 meses, audiometria condicionada a partir de 2 anos, para mensuração dos limiares. E aí eu vi que a Aline escreveu, é isso mesmo, Aline, bem lembrado.
níveis mínimos de resposta. Eu acho que é isso que ela queria. Sim, isso mesmo, níveis mínimos de resposta. Por quê? Porque limiar é aquele que a gente tem certeza, é do adulto mesmo. Então, excelente observação. Vamos colocar níveis mínimos de resposta. E eu já laudei sim e laudo quando eu tenho certeza que os limiares estão em 10, 15, laudo limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade. Mas níveis mínimos de resposta é até mais adequado sim para a utilização das crianças. Tá? O limiar auditivo é aquele mensurado a partir de 4 aninhos. Então, excelente observação. Muito bom. Cris, e como deve ser o laudo das emissões otoacústicas? Tanto presente, ausente, por frequência? Essa também foi uma pergunta que veio quando eu abri a caixinha. Essa pergunta é muito interessante, Mônica, porque quem faz emissões otoacústicas tem que entender o que as emissões avaliam. Porque as emissões otoacústicas, as emissões, a realização das emissões é tranquila. É o exame mais fácil que tem na audiologia. Então, nós colocamos a sonda, apertamos um botão e vem uma resposta. Mas o que as emissões estão avaliando? Então, as emissões transientes, elas fazem uma varredura da cóclea. Nós falamos isso na primeira live. É o estímulo clique, mais ou menos no espectro de frequência de 300 ou 500 Hz, 300 a 5.000 Hz. Então, é uma varredura completa. Não é frequência específica, nem é produto de distorção. Transiente é clique, é uma estimulação da banda inteira da cóclea de 300 a 5.000 aproximadamente, tá? Tem ainda autores que descrevem um pouquinho mais ou menos. Então, as emissões transientes, elas, ou ausentes, né? Emissões transientes presentes. Eu vejo, às vezes, assim, laudos, e eu achei interessante a pergunta, porque tem emissões assim, transientes assim, presentes nas frequências de 1.000, 2 e ausentes em 3, 4 e 5. Então, o que às vezes quem solicitou esse exame e vai receber, será que a pessoa vai conseguir interpretar? Porque presente em 1.000, ausente em 2, 3, 4 e 5, essas emissões transientes estão ausentes. Não tem emissões transientes, mesmo que uma frequênciazinha esteja presente. Então, todo mundo tem que entender, quem faz emissões, o que está avaliando. A resposta das emissões transientes, elas vêm em frequência específica no equipamento, não é? Ela vem assim, 1.000, 2, 3, 4 e 5. Na maioria dos equipamentos. 1.000, 2, 3, 4 e 5. Então, vem o nome da frequência, assim. Só que a avaliação das transientes não avaliam as frequências especificamente. Fazem uma varredura completa. Então, geralmente, 3 das 5 frequências pesquisadas também tem divergência entre autores. A gente tem que escolher um autor ou o resultado do equipamento. Aqui não existe uma única possibilidade, mas, em geral, a reprodutibilidade tem que ser maior ou igual a 70 dB, associado à relação sinal-ruído maior que 6 dB em 3 das 5 frequências pesquisadas. Tem autores que falam, obrigatoriamente tem que incluir 3 e 4 presença de emissões. Depende do autor que a gente vai utilizar. Mas elas têm que vir emissões otoacústicas transientes presentes. Se respeitar repro maior que 70 naquela orelha, relação sinal-ruído maior ou igual a 6. Tem autores que falam 3, depende. Mas, em geral, maior ou igual a 6 dB em 3 das 5 pesquisadas, então elas estão presentes. Se não, se a repro for menor que 70 e 4 frequências estão ausentes, emissões transientes ausentes. E produto de distorção, nós falamos em bandas. Aí também não é uma avaliação de frequência específica, porque nós não estamos mandando tom puro, mas é uma avaliação do produto
produto da distorção de frequências próximas. Então, nós vamos falar em bandas. Então, eu vou falar aí sim, presentes nas bandas de 1000, 2, 3 e ausentes nas demais. Então, nós podemos laudar em bandas, nós não vamos laudar nas frequências. Eu gosto das palavras bandas, mas pelo menos quem realiza tem que entender o que está avaliando. Respondido? Respondido. E também quem recebe pode ser que não tenha essa experiência, e é bom que tenha uma orientação de quem realizou o exame, né? E essa avaliação por banda nada mais é do que uma tentativa de identificar a tonotopia, né? Aonde, em que região da cóclea existe essa lesão, né? Então é importante que a gente tenha isso sempre na cabeça, para que quando você realiza toda a bateria de exames, você identifique ali se realmente é base da cóclea, se realmente tem uma extensão maior da lesão, né? Ou se eventualmente a cóclea inteira, você começa a ter uma ideia até da configuração dessa perda, né? Então acho bem interessante esse olhar, né, Cris? Por exemplo, Mônica, se eu tiver uma perda em rampa, né, há um tempinho atrás, tem alguns diagnósticos infantis que são muito redondinhos. Então, uma criança, por exemplo, é até da minha amiga Ju Brito, ela mandou a paciente dela, não sei se ela tá aí, e aí ela mandou pra gente, pra eu, né, fazer os exames, e é uma paciente que tem uma perda em rampa, uma criança de 1 aninho, uma perda em rampa. Então, é muito, assim, é interessante, por quê? Bateu tudo, é um diagnóstico assim, curva tipo A, 1 aninho, imitância, curva tipo A, presença de reflexos em 500 e 1000 e ausência de reflexos em 2 e 4000, bilateralmente. Audiometria, avaliação, né? Audiometria não, avaliação comportamental. Ela respondia atenção, localização sonora, indireto para cima, para baixo, para os instrumentos, e não conseguia ouvir nos sons do Ling. 1 aninho eu fiz comportamental também. Não consegui ouvir sons do Ling. E mais reagia à voz da mãe, do examinador. Teve reflexo cócleo-palpebral. 1 aninho. Tá bom. Emissões. Emissões transientes, presentes e produto de distorção, aí que tá. Produto de distorção presentes nas bandas das frequências graves e ausentes nas demais. E uma audiometria de reforço visual completamente compatível com esse diagnóstico de perda em rampa. Foi uma criança com facilidade para fazer audiometria de reforço visual e não foi necessário PEAT com frequência específica Tony Burns para fechar o diagnóstico. Fiz PEAT clique, foi possível em sono natural, que não é fácil, em alguns casos não dá com crianças de 1 aninho, mas não foi necessário. Você entendeu? O diagnóstico foi redondinho e fechadinho. Reflexo estapediano, emissões, produto de distorção com ausência nas bandas, comportamental, audiometria de reforço visual e o PEAT clique alterado. Mas não precisou fazer frequência específica, Tony Burns, porque você já tinha feito reforço visual perfeito. Então, esse é um caso interessante que o produto de distorção bateu perfeitamente, foi um diagnóstico diferencial, presente nas bandas das frequências graves e ausentes nas bandas agudas. Perfeito, Cris. Inclusive, tem uma pergunta da Flávia que eu acho interessante a gente complementar, sobre a logoaudiometria, né? Que a gente não falou, né? O que pode ser feito aí, dependendo da faixa etária. Ótimo. E qual a importância? É importantíssimo, né? Tem que ser realizado. O IPRF não é possível em crianças que não têm a fala adquirida. Ou se nós decidirmos fazer IPRF,
Se uma criança a partir de 2 aninhos já emite palavras e, por exemplo, tem trocas na fala, nós podemos considerar como acerto e colocar no IPRF que a criança apresenta trocas na fala. É uma opção de se fazer IPRF. Mas eu falei do IPRF primeiro porque para crianças menores não é possível. Nós vamos fazer o SRT ou LRF, como é assistido pelo Brasil, né? Então tem gente que usa SRT, que é a sigla em inglês, ou limiar de reconhecimento de fala, o LRF, são sinônimos. Então, por exemplo, tem audiometria de reforço visual em outros países, e aí nós podemos utilizar aqui sim. Não estou fazendo propaganda, mas tem um livro, Manual de Audiologia Pediátrica, que é muito bacana, o capítulo de avaliação audiológica infantil, porque dá muitas ideias de como avaliar crianças pela logoaudiometria. Então, por exemplo, nós podemos ter, sim, objetos, uma flor, um sapato, um coração, um macaco, objetos infantis, e pedir para a criança pegar. Até álbum de família, né, Cris? Álbum de família. Podemos. O limiar de reconhecimento de fala é quando a criança acerta 2 vezes, até que ainda é mais permissivo, e aí nós temos respaldo científico nos livros. O LRF do adulto, o adulto tem que acertar 2 palavras e errar 2 palavras no limiar. E ele é compatível com a média tritonal 500.002 ou até 10 dB acima do limiar. Para a criança, não precisa necessariamente dela errar 2 vezes e acertar 2 vezes. No manual de audiologia, nós temos uma explicação muito bacana em muitos artigos, artigos científicos, e no Tratado de Audiologia de 2015 também, o limiar vai ser a última vez que a criança acertar a palavra. Então, podemos utilizar quadro de figuras com palavras trissílabas e brincar com a criança antes, saber se ela vai reconhecer aquelas palavras primeiro, porque se ela errar, a gente não sabe se é porque ela não sabe as palavrinhas, porque ela não tem vocabulário, ou porque ela errou. Então, nós vamos brincar, familiarizar a criança. Olha, ali, cadê o macaco? Antes de fazer o exame. Né? Então, por exemplo, vamos supor que nós temos num quadro macaco e coração. Mostra para mim. Muito bem. E o sapato? E o relógio? Então, claro, banana. Claro que somente figuras do cotidiano de todas as crianças. Sapato, banana, coração. E aí nós podemos ter um quadro e podemos ter objetos também. E flor. Flor não é trissílabo, mas pode entrar. Então, assim, objetos da criança. Cachorro, exatamente. Banana, cachorro, sapato, o que mais? Do cotidiano, né? Com certeza, do cotidiano das crianças. Então, nós vamos brincar um pouquinho com ela. Entendemos que ela reconhece, que ela conhece esses vocabulários? Sim, ela conhece. Bom, então tá bom. Então, no fone, do mesmo jeito que nós mensuramos os limiares 500.002 e 4, que é o preferencial, de orelhas separadamente, alguém falou, eu faço perguntas, eu vou chegar lá. Perguntas também. Clínica Belfont falou, eu faço perguntas. Então, nós podemos utilizar quadro de figuras, podemos utilizar figuras, objetos concretos ali para a criança pegar, e aí toda vez que ela ouvir ou abaixo 10 dB, ouviu abaixo 10, o limiar de reconhecimento de fala, o LRF ou o SRT, vai ser a última vez que ela acertou. E ainda assim, se não deu certo, nós podemos fazer ordem simples, perguntas simples. O que eu estou falando são maneiras, métodos, são vários. Então, eu faço, por exemplo, cadê a mamãe? Aí a criança olha, porque quem entra geralmente é a mamãe. Ou cadê o papai?
Cadê a vovó? Põe a mão no nariz, sem deixar a criança fazer leitura orofacial. Todo mundo sabe disso, né? Então, põe a mão no nariz, pisca, manda beijo, dá tchau. Cadê a barriga? Cadê o pé? Manda beijo, mostra a língua. E aí a gente vai tentando e o LRF, o SRT é excelente para complementar o diagnóstico. Mas nós temos que sempre relatar, escrever tudo que a gente encontrar numa avaliação audiológica infantil. Cris, sobre o LRF ainda, você faz antes da audiometria de reforço ou depois? Excelente pergunta também. Cada um faz de um jeito, né? Uhum. Eu faço depois. Mas eu sei que tem muita gente que não tem o que é certo ou o que é errado. Então, tem muita gente que começa pelo LRF. Então, vai a critério. Ou se a perda for muito grande, um LDV, né? Sim, isso, excelente. Então, nós temos o limiar de detecção de fala. Se a gente já souber que trata-se de uma criança com provável diagnóstico de perda de grau severo ou de grau profundo, então nós vamos para o pá, e aí depende, né? O pá, a audiometria de reforço visual, olhando para o reforço visual ou na condicionada. Muitas pessoas fazem antes para mensurar o limiar, para ter uma ideia do limiar. Então, não vejo como o que é certo ou o que é errado fazer. É uma opinião pessoal minha, Mônica. Pode ser que, principalmente em graduação, quando nós somos professores de graduação, geralmente a gente dá uma ideia para o aluno começar a fazer. A Cris Antônia, oi Cris, ela faz a logo antes, para ter uma ideia dos limiares. Excelente, me achará. Nós nos conhecemos, acho que na última live, né, Cris? Então, isso mesmo, Cris. Ela faz a logo antes. É um critério dela para pensar, provavelmente, onde estão os limiares. Excelente, mas eu prefiro fazer depois e é uma questão de preferência de cada um, acredito assim. Eu penso nos limiares, eu vou achar os limiares primeiro e confirmar com o SRT ou LRF, e no caso de crianças de grau severo profundo, com o LDF, limiar de detecção de fala, ou SDT, que é sinônimo. Mas tem gente que pensa, vou buscar esse provável SRT ou LRF, são sinônimos, e SDT, LDF, sinônimos do pá também, antes dos limiares auditivos. Bom? Tá. Cris, a Estela está pedindo para você repetir, por favor, o nome dos autores do Tratado de Audiologia Pediátrica. É a Silmara, que é a autora que fez o aglomerado com vários autores. Eu posso tirar uma foto. Estela, manda para mim essa pergunta pelo direct que eu te mando a referência certinha, tá bom? A Silmara Levi, ela ela que fez o apanhado com muitos autores, são muitos, cada um escreveu um capítulo. Mas muito gostoso de ler, da Santa Casa. Isso mesmo. Cris, para a gente fechar, então, essa bateria de audiológica infantil, eu acho que você pode falar um pouquinho para a gente sobre a importância do cross-check, né? Sim. Aí eu deixei aqui, que está no Manual de Audiologia Pediátrica. Eu deixei aqui uma colinha para eu ler, porque é muito bacana o que está escrito a definição de cross-check. Já está acabando? Faltam 15 minutinhos. Então, o cross-check está descrito lá na página 36 do manual e em diversos livros, diversos artigos científicos, muitos internacionais. Ele não sai de moda e ele não ficou ultrapassado, pelo contrário.
ele está cada vez mais atual. Então, o crosscheck afirma que nenhum teste audiológico deve ser utilizado de maneira isolada. E aí, nenhum teste isolado é infalível para o diagnóstico de perda auditiva. Então, tem alguns médicos que ainda pedem somente o PEAT para diagnóstico. Só o PEAT clique. Ou se não, escreve só PEAT. E pronto. Então, o PEAT, ele avalia a integridade da via auditiva. PEAT clique. Presença de onda 1, presença de onda 3 e onda 5. E como está a orelha média desse indivíduo? Como está a cóclea? Nós podemos ter presença de onda 1, 3 e 5 em perda leve, ou até um pouquinho de atraso, mas podem existir ondas. Podemos ter, por exemplo, atraso de onda 1, 3 e 5 com intervalos interpicos normais em alterações condutivas. Então, como nós vamos enxergar a orelha média? Não dá para dar um diagnóstico, nem afirmar que existe, que os limiares auditivos são normais com o PEAT clique com presença de onda 1, 3 e 5, mesmo que tenha replicabilidade. Não tem jeito de afirmar que os limiares são normais. Então, crosscheck foi descrito por Jäger e Ayes. Então, eles protocolaram que as crianças devem ser submetidas a uma avaliação subjetiva, ou seja, comportamental, audiometria de reforço visual ou audiometria condicionada, junto com a imitanciometria, para sabermos a curva timpanométrica e os reflexos estapedianos, que são importantíssimos no diagnóstico audiológico infantil. Se não conseguirmos um diagnóstico de uma criança a partir de 6 meses, com audiometria de reforço visual e imitâncio com a pesquisa de reflexos, ou a partir de 2 aninhos, com condicionada e pesquisa e timpanometria com reflexos, aí nós vamos utilizar, sim, os exames objetivos para auxiliar e complementar o diagnóstico e correlacionar com os demais. Então, nós lançamos mão das emissões otoacústicas, PEAT, clique, PEAT, frequência específica, se nós não conseguirmos os limiares auditivos da criança com exames subjetivos. Para crianças até 6 meses, precisamos de exames objetivos sempre. Imitância com sonda de 1000 Hz, 6 até 9 meses, né? Agora, até 6 meses, imitância com pesquisa de reflexos, comportamental, emissões transientes e produto de distorção, PEAT clique, PEAT frequência específica, se necessário, estado estável. Então é isso, o crosscheck é a junção, é o quebra-cabeças da audiologia infantil para que a gente tenha um diagnóstico. Como muitas pessoas falam, muitas equipes de áudio, muitas pessoas que dão curso, sempre falam da importância do crosscheck, que só o PEAT não dá diagnóstico, a avaliação subjetiva, a importância da avaliação subjetiva. E é claro que mesmo a gente conseguindo limiares de audiometria de reforço visual, por exemplo, é muito importante, porque na maioria das vezes as respostas não são completamente fidedignas e consistentes. Então é muito importante complementar com emissões e PEAT. Só não tem necessidade absoluta de fazer PEAT de frequência específica se nós conseguimos mensurar muito bem limiares auditivos por métodos comportamentais, seja audiometria de reforço visual ou condicionado. Certo? Legal, Cris, muito bom. Então, você está falando, eu estou aqui pensando, né? Você sabe que é muito comum, infelizmente, nós recebermos um PEAT, né, com uma criança, com um bebê, para adaptação de aparelho auditivo, né? Sim. Isso é comum. Tive uma pergunta também na caixinha. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso.
no intuito de alertar os profissionais, né? O quanto é importante ter esse olhar mais amplo, ter esse cuidado, né? De ver a via auditiva, de conhecer o comportamento auditivo da criança, né? Isso. Então, nós precisamos avançar muito, como já estamos avançando em muitas questões, muitas. Mas nós precisamos nos unir aos pediatras e principalmente aos otorrinolaringologistas pediátricos. Mesmo tem otorrinos que atendem crianças e talvez não sejam também da área de pediatria, mas atendem esporadicamente e solicitam um PEAT. E aí tem uma pessoa que perguntou na caixinha e escreveu a seguinte questão, e aí eu te mandei, né? Ela recebeu emissões otoacústicas transientes e produto de distorção ausentes e PEAT com atraso nas ondas. Isso para um audiologista a gente sabe que pode ser uma perda condutiva e não uma perda coclear, uma perda sensório-neural com lesão de células ciliadas. Então, por que o otorrino não solicitou imitâncio? Não sei, não consigo descrever, porque deveria ter sido, eu não me recordo, na pergunta não teve a idade da criança, tá? Mas independente se for uma criança até 6 meses ou qualquer criança, o que nós precisamos de conversar com muito respeito, cautela, nós precisamos conversar com quem solicitou a adaptação auditiva dessa criança e conversar, falar, pode ser uma perda condutiva que fez com que as emissões otoacústicas estivessem ausentes. E essa perda condutiva, talvez um problema, uma curva P, uma curva C mais avançada, e nós podemos, a Raquel está falando, nós podemos sugerir, pedir mais exames. Claro, sempre. Nós precisamos da imitância, nós precisamos, aí nesse caso, está faltando principalmente se for uma criança maior de 6 meses, os exames subjetivos, limiares auditivos, mesmo que seja uma curva tipo, por exemplo, uma curva tipo A, então emissões ausentes, ok. Mas quais são os limiares dessa criança? Como que a fono vai adaptar aparelhos auditivos sem mensurar limiar de 500.000, 2 e 4? Ela vai inventar? Então, nós precisamos dos limiares. Agora, essa ausência de emissões, que eu não posso esquecer, a ausência de emissões não sugere necessariamente perda coclear, lesão coclear das células ciliadas externas, que é onde as emissões avaliam. Tem que ter integridade da orelha média para a gente ter certeza da presença das emissões e do resultado das emissões. Tá bom? E aí, atraso da onda 1, 3 e 5, principalmente se tiver interpicos normais, pode ser ainda assim mais um achado que corrobora com uma alteração condutiva. E aí essas emissões otoacústicas podem estar ausentes por causa da perda condutiva. Teve uma pergunta também sobre ausência de emissões, ausência de PEAT. Isso. Aí tá bom, porque uma coisa são ausência de emissões com PEAT presente, tá? Ondas presentes, ou mesmo que esteja com aumento de latência, provavelmente essa criança não tem uma perda de grau severo e profundo. Mas a ausência de emissões é a ausência de PEAT. Bom, alguns profissionais podem falar assim, perda profunda. Vou colocar um aparelho super power nessa criança e pronto, inventar limiares ali de 90 e de 100. De jeito nenhum. Pode ser até uma perda em rampa, né? Ou os limiares da criança nas frequências graves podem estar em 50, indo para uma perda em rampa e vai dar emissões transientes e produto de distorção ausente, PEAT clique ausente. Podem ser vários resultados, então nós precisamos mensurar com imitâncio, reflexos estapedianos e limiares auditivos, seja de maneira subjetiva ou com frequência específica, se for necessário. Ótimo, Cris.
Teve uma pergunta também na caixinha, com um caso clínico, criança com imitância curva tipo A, presença de reflexos, emissões presentes, limiares auditivos normais, PAT com presença de ondas 1, 3 e 5, porém com atraso da onda 5, com suspeita do transtorno do espectro autista. Isso. Hoje, atualmente, já existem muitos artigos científicos que começaram a descrever alterações em crianças com transtorno do espectro autista, tá? Ainda são pesquisas, mas tem alguns achados. Então, essas crianças, elas têm limiares auditivos do sistema periférico, estão, se a criança não tiver transtorno do espectro autista associado com perda auditiva, se ela tiver limiares normais, vai ser uma criança com esse resultado. Então, curva tipo A, presença de reflexos, emissões presentes, às vezes limiares auditivos normais nos exames subjetivos e o PAT alterado. Quais alterações podem e estão sendo descobertas em crianças autistas? Pode ter uma onda 1 formada antes do tempo, antes da latência normal, por causa da hipersensibilidade aos sons. Pode ter uma amplitude de onda 1 maior que o normal, apesar de que nós ainda não temos valor de amplitude como critério de referência para diagnóstico. Mas ela pode ser encontrada um pouco maior que o normal. E atraso de onda 3, ou atraso de onda 5, ou atraso de onda 3 e 5. E por isso, atraso nos interpicos 1, 3 e 3, 5. E isso está associado à alteração na mielinização da via auditiva ascendente, falta de mielinização, ou crescimento exagerado do cérebro, por exemplo, já está descrito em alguns artigos. Então, essa pergunta, e a criança já tinha suspeito de transtorno do espectro autista, provavelmente é um achado por causa do diagnóstico, dessa forma. Então, já tem artigos que estão, assim, descrevendo, né, avaliação eletrofisiológica, PAT, em crianças com diagnóstico. E esses são o início dos achados. É claro que nós teremos muitas pesquisas pela frente. Com certeza. Teve uma pergunta, eu não sei se dá tempo, Mônica. Eu vou fazer a da replicabilidade, né? Ah, tá. É porque teve uma pergunta que teve mais de uma vez, curva tipo C, lineares normais. Essa é a outra. Pode falar também. A gente tem tempo. O Instagram agora não tá derrubando, gente. Então, porque foi mais de uma vez que perguntaram isso, curva C e limiares normais. Nós temos, Mônica, muitos achados assim. Nós temos uma leve disfunção tubária, com a curva timpanométrica um pouquinho mais negativa, pouca coisa, e não altera limiares ainda. Mas, em geral, os reflexos stapedianos numa curva C estão ausentes. Mas eu já encontrei, e alguns audiologistas podem ter encontrado, curva tipo C com presença de reflexos. É muito menos comum, mas pode ainda acontecer. E limiares auditivos normais pode acontecer em curva C, em curva R. Eu sou um exemplo de curva R, ausência de reflexos e limiares normais. E aí, o importantíssimo, Cristiane, eu ia falar isso agora. Exatamente, você leu meus pensamentos, viu? Então, quando nós temos curva C, principalmente C, com limiares normais, é muito bom que a gente teste a via óssea. Apesar de que eu tenho eu sempre testo a óssea. Mas nós podemos ter limiares em 20, 25 de via aérea e via óssea em 0. E tem componente condutivo. Pode acontecer. Então, aí o raciocínio fecha muito interessante. O que não tem é gap aéreo ósseo com presença de reflexos. Isso é bem incomum. Não, peço para voltar outro dia. Não sei se deu para pegar.
Deu, amor? Deu. Ô, Cris, tem mais uma pergunta aqui, pedindo para você falar sobre a importância da replicabilidade das ondas. Pois é, a replicabilidade, vamos dizer assim, é obrigatória. Isso tem divergência de opiniões, né? Mas a obrigatoriedade da replicabilidade é para a onda 1, 3 e 5 para o diagnóstico clique. Porém, é imprescindível que exista replicabilidade em cada onda que for pesquisada, sim. A importância é para verificar se, numa segunda estimulação, a sincronia neural responde da mesma maneira. Então, principalmente na frequência específica, porque a gente tem que avançar também. Tem muitos locais que ainda fazem limiar eletrofisiológico com clique, que avalia aproximadamente ali frequências de 2 a 4 mil, que todos sabem que durante muitos anos nós fizemos assim. Tem locais que ainda fazem? Tem. Nós vamos criticar? Não, nós precisamos entender que às vezes tem locais que tem muita dificuldade em fazer Tony Burns com frequência específica. Isso é muito polêmico, muito polêmico. Mas a tentativa é que a gente avance mesmo para o diagnóstico de PAT infantil, seja com Tony Burns, frequência específica. Vamos tentar um aterramento bacana, vamos fazer cursos mesmo de aperfeiçoamento para conseguir encontrar a onda, né? Então, por exemplo, um achado que eu tive, que eu não sei se todo mundo sabe, que eu virei uma chave da eletrofisiologia na minha vida, que eu pesquiso o vale da onda 5 antes do pico. Eu vejo a onda 5 antes do pico e eu não olho para o pico para procurar a onda 5 em frequência específica. Eu vejo o vale primeiro e aí eu consigo enxergar. Tem Tony Burns e agora a gente está caminhando para o Chirp, mas tem que ter a replicabilidade. Hoje em dia também está sendo utilizado o termo repetitividade, né? Muitas pessoas estão avançando ali para repetitividade, porque nem sempre replica igualzinho, mas repete aproximadamente ali na mesma latência. Então tem que ter pelo menos 2 ondas, da onda 1, 3 e 5, com estímulo clique, onda 1, 3 e 5 para os agrupamentos neuronais, né? Onda 1 ali, 8º par, onda 3 acredita-se que seja núcleos cocleares, onda 5 acredita-se que seja leminisco lateral, com o vale participação do colículo inferior. E a replicabilidade ou repetitividade 2 vezes para o clique, integridade, e 2 vezes para a frequência específica cada onda. Só que para a frequência específica a gente não vai abaixando de 20 em 20 igual eu fazia no clique, e eu já fiz muitos anos assim. Quem trabalhou com eletrofisiologia por muitos anos fez PAT clique, então abaixava de 20 em 20 até a última vez em que fosse encontrada a onda 5, e muitos locais usam. Então não estou criticando, nós só precisamos tentar. Então o meu equipamento tem possibilidade de trocar, de adicionar Tony Burns ou Chirp. Eu consigo fazer um curso, eu consigo começar a fazer, né? Eu consigo fazer primeiro nos meus familiares. Eu falo isso com todo mundo que a gente faz cursos e tudo. Vamos fazer nos nossos familiares, pega seu irmão, mãe, tio, sobrinho, vizinhos, vamos fazer para ficar craque antes de vir os pacientes. E também aí passar os valores do equipamento, né? É muito importante, né? Que cada local tenha seus valores de referência também. Exatamente. Vem os valores de referência no equipamento, mas nós precisamos fazer na normalidade, né? E aí não precisa baixar de 20 em 20 o frequência específica. A gente já pode ir para um limiar que você acredita ali, 30, depende do fator de correção, e fazer aquela onda 5, e aí nós vamos pegando o jeito. Exatamente. Tem mais uma última pergunta aqui, Cris. Com relação ao laudo na audiometria, é correto colocar perda sensório-neural nas frequências de 2 a 8 ou tem que separar as frequências de 6 e 8? Por
causa da via óssea, né? Que a Camila está perguntando, provavelmente. Mônica, excelente. A Camila, a gente troca muita ideia. E aí eu vou até, não sei se você pode dar sua opinião, né? Eu coloco sim. Então, sim, posso. Por quê? Se eu tiver perda somente em 250, aí eu não tenho possibilidade de colocar se é sensório neural ou não, porque não tem avaliação de via óssea em 250. O vibrador pode ter o paciente pode responder por vibração, então a gente não pesquisa 250. Se eu tiver perda somente em 6 e 8, só 6 e 8, também não posso colocar sensório neural, porque o som é muito agudo, pode ficar estridente, não pesquisamos 6 e 8. Então, se a perda foi exclusivamente em frequências que não se pesquisa via óssea, nós temos que colocar só perda auditiva nas frequências 250, 6 e 8, ou só 250 ou 6 e 8. Mas se eu tenho via óssea pior que 15, a partir de 2000, 2, 3, 4 e 6 e 8 também, é uma possibilidade de laudar sim sensório neural de 2 a 8. O guia, ele deixa muito aberto e nós sabemos disso. Eu acredito que o guia de 2020, de 2017, de 2013, de 2010, a gente tem guia desde 2010. Eles não fecham o laudo muito fechadinho, deve ser porque tem muita divergência de opinião. Muita. Então, aí nós começamos com outra live, Mônica, que a gente tem que voltar a falar sobre laudo aqui, né? A gente pode fazer uma live aí, um trio de live para falar sobre isso. Só falando da Camila, 2 a 8, se eu tiver via óssea e eu sei que 2 está lá em 30, 3 está em 40, 4 está em 60, então sensório neural de 2 a 8. Ela está perguntando o seguinte: eu tenho que colocar sensório neural 2, 3 e 4 e 6 e 8 não pode, eu tenho que separar 6 e 8 do laudo? Se for sensório neural 6 e 8. Certo, Mônica? Certo, também não separo, ainda mais se você tiver toda a bateria de exames compatível com uma lesão coclear, né? E onde você realmente não tem como fugir, né? Agora, tem alguns... perguntar para separar 6 e 8 do laudo, se 2, 3 e 4 também estão. Não, sensório neural de 2 a 8, mas nós não podemos colocar grau, se o grau tiver... Claro. Se o grau tiver... se a média tritonal ou quadritonal estiver normal, vamos dizer assim. Acima de 20, né? E também não é recomendado, né, colocar audição normal com perda auditiva em 6 e 8. A audição normal com sensório neural a partir de 2000. Isso também não é recomendado, né? Acho que é bacana a gente comentar aqui, né? Na nossa live de laudo, a Thelma falou também um pouquinho sobre isso, né? E realmente é algo que a gente vê, né? E aí quem pega o exame, olha aquilo ali, tá normal ou tem perda, né? Então, uma perda auditiva, ela não significa limiares alterados em todas as frequências. Perda auditiva é uma perda auditiva, independente de ser uma configuração em rampa, uma plana. Então, se você pega uma audiometria em rampa, onde você tem a alteração dos limiares a partir de 2000, você tem uma perda auditiva, né? Então, você não tem uma audição normal com perda auditiva, né? Você tem uma perda auditiva. Então, é só um cuidado que a gente tem que ter, acho importante frisar isso, né? Mas eu vejo, eu dou um curso de laudo também, já dei, que tem duas cabeças, duas vertentes muito diferentes. Tem gente que pensa assim, como nós estamos falando, a partir de 2000 tem perda auditiva, e inclusive a partir de 2000 tem uma rampa gigantesca e o paciente tem indicação muitas vezes de adaptação de Arrase, e adapta e se beneficia muito. Só que se a média tritonal está normal para Lloyd Kaplan, tem algumas pessoas que colocam
limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade com configuração tal. Para o paciente ou para o médico, fica estranho. Limiares auditivos normais, com 2.000 a partir de 2.000 uma perda enorme, e os limiares estão normais. Ele não entende, muitas vezes, que ele tem perda auditiva, porque ele leu no laudo que os limiares estão normais. Não podemos usar rebaixamento. A palavra rebaixamento, já tem um tempinho que rebaixamento, nós entendemos, nós audiologistas entendemos que rebaixamento significa que piorou, mas não deve ser mais utilizado. A gente tem que colocar... Rebaixamento é reduzir o valor, né? Rebaixar o valor. Ou seja, isso. Rebaixamento, teoricamente, para quem não está familiarizado com o audiograma como a gente, né? Entende isso. Que os limiares estão melhores, né? Então, isso pode confundir. Então, apesar de Deus já ter usado muitas vezes... Sim, nós usamos. Mas não deve ser mais utilizado. Agora, tem duas vertentes muito diferentes. Tem gente que realmente fala, se a média tritonal está normal, eu vou colocar limiares auditivos e vou colocar configuração. Mas soa difícil pro paciente que tem uma perda a partir de 2 gigantesca e recebeu o laudo com limiares normais. Então, Cris, uma das questões que eu acho que vale a pena a gente guardar aqui para uma terceira live, você já está convidada para isso. O laudo realmente tem que ser live. Mas eu acho que vale a pena para a gente refletir aqui, é o seguinte: o que significa classificação quanto ao grau da perda auditiva? Significa a habilidade que aquela pessoa tem em se comunicar, né? Isso não tem, quer dizer, claro, tem relação com a perda auditiva, com a configuração da perda auditiva, né? Mas o fato da pessoa ter uma boa capacidade de comunicação não significa que ela não tem uma perda auditiva, né? Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado, porque quando a gente tem uma perda auditiva em rampa ou uma descendente, você pega lá a média tritonal até 25 dB, 20 ou 25 dB, né? Não significa que a audição esteja normal, significa que ele tem potencial bom de comunicação, né? Então, acho que é importante a gente frisar isso, né? E ter esse cuidado. Eu que trabalho com aparelho auditivo, eu sei como a gente apanha quando recebe esse tipo de laudo, né? O paciente até discute isso, né? Mas eu tenho audição normal, como é que eu preciso usar aparelho auditivo, né? Esse é um exemplo. Então, é um cuidado importante. Outra área que aí é mais flexível para um laudo a partir de 2.000, por exemplo, é a audiologia ocupacional. Sim. Por quê? Porque nós temos a portaria 19, a NR7, que fala de uma perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados, uma PAINPSE, com limiares a partir de 25. Então, precisa de ter... nós precisamos entender que a própria NR7 fala que é uma PAINPSE. Se for primeiramente em 3, depois em 4, melhorando primeiro. Não é assim? E é uma PAINPSE. Então é complicado, né, de laudar limiares auditivos normais com uma PAINPSE. Mas realmente eu entendo que quem fala de limiares normais está se referindo ao grau. Mas a sua colocação foi fenomenal. Todos os autores que descrevem grau, descrevem porque fizeram uma pesquisa com os pacientes na habilidade de se comunicar. Mas às vezes essa pessoa se comunica até bem com o interlocutor falando de frente, mas se fosse feita uma pesquisa com barulho, não é? Com inteligibilidade de fala, na presença de ruído. Essa pesquisa foi feita numa situação completamente diferente do mundo real, né? Então, essa comunicação normal, ela não é necessariamente uma comunicação normal, né? A inteligibilidade de fala, né?
fonemas fricativos que estão lá em 4.000, 15 dB, eles não ouvem e não conseguem, muitas vezes, ter uma boa inteligibilidade de fala em ambientes ruidosos ou com duas pessoas falando ao mesmo tempo, e não tem uma habilidade comunicativa tão boa. Mas o grau está dentro da normalidade, mas o paciente tem limiares alterados. Mas isso realmente a gente tem que ter uma live de casos e sugestões de laudo, porque também nós não somos, assim, são sugestões dos colegas, sugestões de laudo. Porque nunca nós vamos ter 100% de aceitação de todas as cabeças em relação a laudo. É verdade. Cris, nosso papo já está terminando. Eu queria, em nome de todos que estão aqui, agradecer muito, muito a sua disponibilidade.